o povo das letras, mas neste meu desafio, então, de hoje é falar sobre o universo imaginário dentro da literatura e também dentro do cinema, e fazer esse diálogo, né? Onde a história e a ficção se encontram, onde elas divergem. A ficção, ela é considerada história ou não? Como fazer isso, né? Então, sintam-se bem à vontade, nós vamos ter alguns momentos mais conceituais, porque é importante, né? Embora também a nossa sociedade tenda a negar, mas nós vivemos da ciência, nós vivemos da pesquisa, então a gente vai procurar um embasamento bacana, né, teórico, e depois também mais de reflexão e mais de articulação, certo? Buenas, agora sim, querido, pode projetar lá. Quando eu estava na minha reta final, eu já estava com a graduação da filosofia concluída, e aí eu retornei para a Universidade Fevale para concluir a graduação em História. Quando eu cheguei na reta final, eu tinha o vilão do TCC na minha vida. E fiquei naquela dúvida, né? Diante de todo o arcabouço, de todas as emendas, diante de todas as disciplinas, muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu escolho? Eu, particularmente, sempre tive um amor muito grande pela Idade Média. Não sei por quê. Foi algo que sempre me envolveu e foi talvez o conteúdo que mais me inspirou a enveredar para a área da história, né? Sou um péssimo medievalista, mas adoro. Então, pensei, bom, trabalho de conclusão de curso tem que ser algo que por si só já é estafante, mas tem que ser algo que me mova, que me motive, que me faça olhar para tudo aquilo e encontrar em mim um sentido de fazê-lo. Então, pensei justamente em caminhar para a história da Idade Média. Tudo bem. Até aí, recorte temporal estava definido. E o objeto? O que eu faço agora? Né? Não vivemos a Idade Média na prática, embora às vezes na mentalidade sim, no território brasileiro. Então, precisava encontrar um objeto que me valesse. E encontrei na graduação no cinema. E o cinema é inspirado na literatura. E aí eu fui tentar fazer aquilo que a nossa universidade tão bem sempre incentiva, sempre motiva, e que também faz parte do pano de fundo da escola de aplicação, que é a nossa interdisciplinaridade, né? Quer dizer, essa universalidade dos conhecimentos. De eu compreender a importância das outras áreas, de eu compreender a importância de todos os outros estudos para contribuir com aquilo que eu tenho, entre aspas, de especialização. E disso, então, nasceu a minha área de pesquisa, né, mais voltada para essas questões do imaginário. Quanto esse imaginário, ele faz, na verdade, com que a sociedade se comporte do jeito que comporta. Faz com que as sociedades permitam ou, infelizmente, não permitam que pessoas vivam, se desenvolvam, né? Desenvolvam a sua integridade, desenvolvam aquilo que a gente tanto briga, fala, repete quando se fala de direitos humanos universais, né? O quanto isso é permeado pelos imaginários com os quais nós nos confrontamos, desde os nossos próprios, nos quais nós estamos inseridos, e tanto quanto com aqueles que nós encontramos por esse caminho, por essa grande aventura que é a vida, que teve data para começar, tem data para concluir, mas nós não sabemos na nossa individualidade o quando isso acontecerá. Mas, então, vamos lá? De história e ficção, universo imaginário na literatura e no cinema, feita essa mega, super, ultra introdução que faz correr as lágrimas dos nossos olhos, de desespero ou de paixão. E como diria Sandy Less, a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Muito bem, literatura mais cinema igual a história. É a única equação matemática que vocês vão encontrar aí, porque outra eu não sei fazer, né? Então, a literatura e o cinema resultam em história? É possível resultar em história? Vamos lá. Para começar, falaremos de imaginário. E essa imagem aí que eu escolhi para colocar nesse slide, ela é simbólica, mas ela representa, né? Ela representa
algo profundo da necessidade, muitas vezes, do nosso imaginário se libertar. Se libertar de onde ele foi gestado, né? Conhecer novas alternativas, conhecer novos discursos, conhecer outras narrativas. E nós que somos da licenciatura... Ah, Bruno, isso eu queria perguntar. É o pessoal da história, mas de todas as licenciaturas, correto? Tem de todo mundo aí, né? Então, a atividade ela é promovida pelo nosso DA, Rodrigo, mas nós temos pessoas de vários cursos, inclusive a minha lista que eu busquei hoje, ainda no final da tarde, tem desde pessoal das relações públicas, com o pessoal da moda, pessoal da psicologia, aí o pessoal pode colocar no chat aí os seus cursos também, mas tem variados aí, pedagogia, Era por direito, isso aí que eu também queria tem. fazer a enquete. Eu queria descobrir mais ou menos de quanto era quando. Entende? Muito bem. Nossa, que fantástico. Design gráfico. Bah, eu acho isso muito triste. Letras, farmácia. Porque o kkk da farmácia. Acho que a farmácia não é bem-vinda? Claro que é. A maior parte das doenças são de origem por conta dos imaginários nos quais as pessoas estão inseridas. A gente fica meio abilolado, às vezes, fica fora da caixa. Tudo faz parte, né? Tudo isso nos compõe, certo? A psicologia, sem dúvida, as artes visuais. Moda, que é coisa mais fruto de imaginário do que moda, né? Letras, o direito, como é importante. Seja muito bem-vinda, Renata. Como é importante essas áreas, às vezes, que caminham, parece que tão distante das ciências humanas e, na verdade, vivem do humano, né? Vivem das relações humanas. Então, acho que nós sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela confiança. Espero corresponder à expectativa. Participei do seminário das conversas entrelaçadas lá em 2018. Adorei o mini curso que você ministrou. Estou aqui de novo. Seja bem-vinda de novo, Cíntia. Essa gosta de sofrer. Vejam, que coisa mais bonita. Né? Então, vamos lá. Vamos falar de novo no novo, né? Mas vejam, como é importante isso. A nossa função, né, como a grande elite intelectual brasileira, vocês têm clareza de que nós representamos em torno de 3% da população que tem, vocês, né, que se tudo correr bem e que tudo ajude, assim que graduados, farão parte, 3% de um universo de 215 milhões de pessoas, nem isso, mas 3%. A responsabilidade social, a responsabilidade intelectual, a responsabilidade de nós conosco mesmos e nós com os outros, ela é ímpar, ela é urgente, né? Nós todos somos gestados dentro de imaginários, todos nós. Mas, no momento em que nós nos permitimos adentrar as esferas da pesquisa, adentrar as esferas do humano, nós não abrimos mão de quem somos. Nós também não abrimos mão das nossas histórias, das nossas vivências e nem sempre dos nossos valores. E não é disso que se trata. Mas é o de aprender a ouvir o outro, ao encontrar aquele que não sou eu. E no momento em que eu encontro aquele que não sou eu encontro a mim mesmo, o meu eu, mais uma vez. Isso é fantástico, né? Nós não nascemos para vivermos engaiolados nos nossos mundos. Nós não nascemos para ficarmos imortalizados muitas vezes nas nossas ideias. Porque nós nos isolamos e no momento em que nós nos isolamos e no momento em que nós nos afastamos dos outros, nós nos afastamos de nós. E é sério isso, e isso é pesado. Porque vai dizer o pessoal da Letras que eu estou errado, mas eu acho que eles vão dizer que eu estou certo. Só existe o eu porque existe o tu. É no momento em que existe o outro, que eu encontro com o outro, que eu me dou consciência de que existe o eu. E geralmente é quando, isso diz Stuart Hall, é naquilo que o outro tem que eu não tenho que eu me encontro. E eu encontro aquilo que me falta.
Então, a importância, né, de nós escancararmos as nossas gaiolas não significa fazer de conta que nós nunca vivemos em gaiolas ou tampouco que nós tenhamos saído de gaiolas, mas é estar abertos nesse processo sempre contínuo e sempre inacabado, né, de exercer a nossa humanidade, de aprofundar a nossa humanidade, de conhecer o que vem a ser esta humanidade. Portanto, o imaginário, né, trata-se do estudo dos processos de produção, transmissão e recepção. E olha, o Duran, ele traz uma imagem muito bonita. É um museu que nós trazemos. O museu que denominamos o imaginário de todas as imagens passadas possíveis, produzidas e a serem produzidas, porque o meu futuro é consequência. O futuro não existe. Todos os casos, o meu futuro é o vir a ser daquilo que eu vivenciei e que vivencio. Quantas vezes, né, nós fazemos projetos na nossa vida? Ah, no futuro eu quero isso, no futuro eu quero aquela outra. Mas a gente não para pensar o que no hoje, que é a única coisa que, na verdade, nós temos, e à medida que temos, deixamos de ter, o que hoje eu faço para que este futuro se torne algo concreto e não apenas uma quimera? Então, esse imaginário, esse conjunto de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós vimos, de tudo aquilo que experimentamos, ele produz aquilo que pode vir a ser. E se nós olhamos para alguns personagens famosos na história da humanidade, nós enxergamos isso. As consequências tanto benéficas quanto maléficas, tanto os benefícios quanto os malefícios sociais desenvolvidos por aqueles que são, entre aspas, famosos na história, e geralmente pelo mal, né? Porque a gente gosta de sempre, né, relembrar quem fez mal, porque geralmente o mal feito ele é bastante significativo e tem umas consequências meio trágicas. Mas quando a gente para olhar de onde veio esse sujeito, meu Deus, a pessoa não pode ter acordado de manhã com o instinto de matar o mundo, né? Esses atos, eles são consequência de todo um complexo, de todo um museu, de todo um reservatório experimentado por aqueles sujeitos e que foram, de alguma forma, incentivando, fomentando, alimentando, incentivando, plantando as consequências daquilo que veio a ser. Então, uma frasezinha simples, né? Que às vezes lida nas pressas para preparar aquele texto que o professor e a professora pediram para a aula e eu não tive tempo de ler. E esse é o nosso problema. Nós vivemos uma sociedade que não nos permite ler. O dia a dia não nos permite ler. Porque quando a gente consegue ler, e não só decodificar as letrinhas, mas ler, parar e pensar nessa imagem, o imaginário como um museu, onde se deposita aquilo que é significativo, aquilo que é simbólico, aquilo que é representativo, aquilo que dá uma identidade, a gente vê quão pesado isso pode ser. O como isso move os sistemas, como isso move os mundos. E o nosso mundo também. Pesamento, né? Pesamento, então, também vem nos contribuir com esta ideia de imaginário, dizendo é a atividade do espírito que extrapola as percepções sensíveis da realidade concreta. Não é só o encontrar-se com aquilo que é matéria. E matéria pode ser desde um objeto ou pode ser também o fato. Briguei com a minha namorada. Fato. Agora, a atividade do espírito que extrapola essas percepções sensíveis, que representa também o abstrato, o não visto e o não experimentado. O quanto isso aciona aquilo que daqui a pouco eu nem sei que está lá. Ou que eu nunca parei para me dar conta que está lá, naquele museu. É o elemento organizador do mundo.
que dá coerência, legitimidade e, como eu dizia, a identidade. O imaginário, por favor, eu já vi muita gente, e graduada, hein, confundindo imaginário com imaginação. Porque agora está na moda. Eu já vi muita gente. Alguns descobriram o conceito imaginário. Aí as pessoas ficam dizendo, porque fulaninho é imaginário. Porque o imaginário do fulaninho, cuidado. Estão usando o conceito de imaginário, que é um conceito mais pesado, com imaginação. A imaginação, ela também é fruto do imaginário. Certo? Era muito difícil, por exemplo, para as comunidades ameríndias do Brasil imaginarem um unicórnio, o que não era tão difícil para as sociedades nórdicas da Europa. Faz parte dos conjuntos de imaginários dessas sociedades. Certo? Mas a imaginação não é a mesma coisa que o imaginário. Ela também é consequência do imaginário. Certo? Cuidado. E eu vejo muita gente hoje em dia misturando as coisas. Não é a mesma coisa. Imaginação é, né, mundo dos pensamentos, das divagações, dos sonhos, mas o imaginário, ele não é algo que fica no abstrato. O imaginário, ele se manifesta no concreto. Ele se manifesta nas minhas ações. É o modus vivendi, o modo de viver, que manifesta o que está no meu imaginário. Conseguem estabelecer, por favor, conseguem estabelecer essa relação de diferença? Relação de diferença. Conseguem perceber essa diferença entre imaginário e imaginação? Isso é claro, né? Imaginação é o mundo dos sonhos, da divagação. O imaginário é o meu conjunto de vivências e valores, manifestado nas minhas ações concretas, no meu dia a dia. A imaginação é minha, o imaginário não. É um sistema de identificação, como dizia, classificação e valorização do real, pautando condutas e inspirando ações. Diz a Pesavento, podemos dizer, um real mais real que o real concreto. Porque é a minha ação quem vai denunciando. Porque até aquilo que eu faço concreto, ele é a manifestação da minha ação. Um prédio, por exemplo, é concreto, mas o design daquele prédio é manifestação do imaginário. E muitas vezes, né, entre aquilo que está no escopo do que nós valorizamos, nós não transformamos na perfeição daquilo que está em nós. Aí talvez o pessoal da moda, o pessoal do design, o pessoal das artes visuais consegue compreender, né, e até nos ajudar a entender aquilo que muitas vezes nós projetamos na nossa mente, nós não conseguimos reproduzir exatamente como está na nossa ideia. E ainda que eu faça um projeto, no concreto, aquele projeto ainda não é exatamente igual àquilo que está lá na ideia. Então, o imaginário ainda é mais real. Ele manifesta mais essa minha identidade, mais o meu escopo de valores, do que aquele real concreto que eu consigo produzir a partir disso. Certo? No imaginário, Deus me perdoe, né? Mas no imaginário do Hitler, era diferente do real concreto do Hitler. Ele imaginava conseguir matar tudo que ele queria. Né? Então, assim, as coisas se manifestam de uma maneira distinta. O imaginário é um sistema produtor de ideias e imagens que suporta na sua feitura as duas formas de apreensão do mundo, a forma racional e a forma conceitual, que forma o conhecimento científico, e as das sensibilidades e emoções, que correspondem ao conhecimento sensível. Certo? Então, ele vem dando todo esse suporte, ele vem dando toda esta possibilidade entre aquilo que nós pensamos e entre aquilo que nós sentimos. E isso tudo a gente pode trazer nessa imagenzinha tão simples. Povo da história sabe do que se trata isso aqui, né? Eu achei essas imagens, não me lembro agora onde.
Mas eu estava revirando uns gibizinhos anos atrás e eu achei essas imagens aqui, eu pensei, vai, eu tenho que... Isso aqui é fonte histórica, a gente vai ter que guardar isso aqui. Essas duas imagenzinhas tão simples, né? Mas trazem muito o exemplo concreto do que a gente está conversando. À esquerda, vejam, o livro sobre a esquerda, né? A margem superior esquerda. História e glória da dinastia Pato. Tio Patinhas, Pato Donald, personagens mais estadunidenses, né? Com a glória, com a imagem da vitória, com a imagem da superioridade. Ele não está à esquerda e na margem superior à toa, porque o design gráfico achou que encaixava melhor ali. Existe uma carga simbólica colocada ali. Existe uma mensagem, uma informação aparentemente inocente para estar ali. Porque logo abaixo vem um brasileiro chamado Zé Carioca. Tio Patinhas é a imagem icônica do sucesso capitalista. Aquele que a meritocracia fez com que se tornasse o pato mais rico do mundo. O Zé Carioca é a imagem emblemática dos estúdios Disney tentando manter uma relação da boa vizinhança com o resto do continente americano, outrora ignorado por eles, né? Mas a política da boa vizinhança estabelece a necessidade de dizer: olá, vizinho, nós temos algumas coisas em comum, nós temos que nos apresentar, nós temos que nos integrar, porque afinal de contas a gente mora na mesma rua, ou no caso, no mesmo continente. Mas Zé Carioca é um personagem brasileiro feito para brasileiros, na tentativa de representar o imaginário acerca do que é ser brasileiro naquele período dos anos 40. Gosta de praia, gosta de carnaval, gosta de samba e, na mesma proporção contrária, tem aversão ao trabalho. Há mais no personagem Zé Carioca que o imaginário, né, acerca desta sociedade mais ao sul do continente pode apresentar e pode nos dizer. Da mesma forma, mas não menos importante, a imagenzinha da direita. Essa tentativa, né? O pessoal da história acho que já conhece bem isso, mas o pessoal das outras áreas, por favor, quando vocês não tiverem nada para fazer, entra no YouTube da vida e bota lá o Pateta Gaúcho. Esse desenho, ele é algo fantástico, né? Um desenho feito na tentativa de aproximar a figura do gaúcho sul-americano à imagem daquilo que os Estados Unidos têm de mais próximo que eles entendiam, que é a imagem do cowboy. Vejam como somos parecidos. Vejam como a nossa vizinhança faz sentido e como nós temos coisas em comum. Vocês têm lá no continente, lá no sul do continente, né, na região mais da campanha da Argentina, do Uruguai e do sudoeste do Rio Grande do Sul, uma figura que vaga pelos campos montada, encilhado num cavalo. Ontem, 20 de setembro, né? Ótimo para isso. Encilhado num cavalo, que tem uma vida entregue à natureza, que tem uma relação com o meio. E ainda o desenho diz, né? O seu teto são as estrelas. Esse romantismo da pobreza é algo fantástico. Seu teto são as estrelas. Mas nós também, veja, temos esse representante na imagem do cowboy. E vejam como, neste caso, a produção estadunidense ela manifesta um imaginário dela acerca do outro. Mas qual é o imaginário do outro acerca de si mesmo? Como esses discursos são criados?
como esses discursos são incentivados, como eles são alimentados e fomentados, e como a gente compra isso como verdade. Esses tempos eu ouvi de uns conhecidos meus assim: nossa, meu sonho é ir morar nos Estados Unidos. Ah, é? Por quê? Lá não tem favela. Hã? Né? Aqui no momento a gente para, buga. Que? É, lá não tem favela. Mas tu já foste aos Estados Unidos? Já? Não. Como tu sabes que lá não tem favela? Aí veio a resposta que eu queria. Mas olha só, nos filmes sempre aparecem as ruas com as casas sem cercas, todo mundo, né? Olha como é bom morar nos Estados Unidos. Gente, tá passando o caminhão da feira. Como isso dá um peso? Como isso constrói um conjunto de valores ou pseudo-valores na própria sociedade que consome, né? De não conseguir ter o um mínimo de senso crítico, de entender que isso é uma propaganda acerca do outro sobre si, para me convencer de que a realidade é aquela, mas no entanto não é. Como é difícil, né? Como é difícil a gente em uma coisa simples. Aí vem aquela velha piada, né? O bom de ser mendigo nos Estados Unidos, o sistema de educação funciona tão bem que até mendigo fala inglês. Isso também já ouvi, mas daí como piada. Faz sentido, mas em todos os casos, né? Então, imagina, é uma devoção que vai se criando, porque esses encontros vão se fazendo e vão se impondo. Para mim, essa imagem, assim, hoje, ela é a mais palpável, né, para a gente começar a adentrar este mundo. E aí vem, né, a cereja do bolo sobre o conceito de imaginário, que é uma fessolia. O imaginário é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um estado-nação, de uma comunidade. O imaginário estabelece vínculo. É um cimento social. Gente, quando a gente para pensar na nossa realidade atual, que às vezes nos escandaliza e muitas vezes quase nos leva ao desespero, né? De tantas coisas que a gente vê, escuta, lê, presencia. Imaginar o estado de espírito de um grupo, de um país, de um estado-nação, de uma comunidade, e ele estabelece vínculo. Não existe um imaginário individual. Por isso não é imaginação. Ele nos liga, ele nos une numa atmosfera, servindo como a base, o cimento social sobre o qual o prédio é construído. E com o qual o prédio é construído. E a quantidade de imaginários que às vezes vivem dentro dos mesmos países, dos estados-nação, ou mesmo dentro das comunidades. E aí os conflitos da falta resultante de diálogo e do mínimo de capacidade cognitiva de entender que o outro fala do jeito que fala, partindo de um princípio. Agora, que esse princípio também tem um limite. Porque dependendo da fala do outro, se ela fere um código universal, antiquíssimo, de que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo, então esse imaginário tem problema. Não é todo o imaginário, né? Não é todo o coletivo de imaginário que é possível. Porque dentro dessas possibilidades de imaginário, desses cimentos, desses estados de espírito, de sociedades, de comunidades, se isso implica a impossibilidade do outro, do diferente, do não eu existir, mata quem eu sou. Estão lembrados? Eu só sou eu porque existe o outro. É o outro quem me revela. É o outro que mostra o que falta em mim. Se eu apago o outro, apago a mim. Se eu apago o diferente, eu apago a mim. Para que eu seja eu,
tem que haver aquele que não sou eu. E por lógica dedutiva, que é diferente de mim. Pesado, né? Acho muito pesado isso. Tem um filósofo pouco conhecido e muito mal usado por aqueles poucos que o conhecem, como sempre. O pessoal das letras, se tem uma coisa que vocês têm assim, ó, como grande missão hercúlea na vida, é fazer brasileiro entender a interpretação de texto. Primeiro é que eu fazer para o brasileiro ler, depois é fazer entender a interpretação de texto. Maria Eduardo já te leio ali. Mas ele dizia, ó, eu fui fazer um aposto e agora eu me perdi. Mas ele dizia algo mais assim: quando uma pessoa mata a outra, ela mata o não ela, né? E mata a chance dela se encontrar. Quando ela se mata, ela mata a humanidade inteira. Muito pesado, assim, de pensar isso, né? Porque quando a gente vê os casos de crimes de ódio ou qualquer coisa, é aquela tentativa desesperada de apagar o diferente para manter-se, com a burrice consequente de que ao apagar o outro, eu apago a mim mesmo. Mas quando o ato é contra mim mesmo, é um atestado contra toda e qualquer forma de humanidade. Porque diante de todas essas possibilidades de imaginários e de visões de mundo e de cimentos sociais, não há nenhuma com a qual eu consiga criar este vínculo. É bastante triste, é bastante sério, né? Justamente por essa dificuldade, às vezes, de abertura, né? De olhar a partir do respeito, a partir do permitir que o outro viva, que o outro seja. Me veio na cabeça agora, mas é uma dúvida mesmo. O imaginário atual na sociedade brasileira pode ser exemplificado como a bandeira do Brasil se tornar um símbolo predominantemente adotado pelos apoiadores do presidente? Óbvio, né? Além de ser um roubo de símbolo pátrio. Até onde eu me lembre, isso é inconstitucional. Mais um, né? Porque um símbolo de uma nação, ela não pode ter nenhum vínculo de viés partidário. A nação está sobre. É isso que é interessante. A nação, ela é soberana sobre quaisquer manifestações políticas. Entende? Então, há um imaginário social atual, né, que se manifesta neste furto, entre aspas, do símbolo nacional de identidade brasileira. Sim, chega a dar um desespero de ver bandeira no Brasil pelas ruas agora. Sim, a gente fica com medo, né? O medo também é um discurso. Porque é que nem às vezes aquela plaquinha, né? De cuidado cão bravo, mas tu vai lá e é um shih tzu mansinho domesticado, né? Às vezes é só para te criar aquela resistência. Bom, uma forma de vencer o medo, né? Ou uma forma de devolver ao Brasil o símbolo que nacionalmente lhe pertence, é a gente fazer uma certa bagunça. É todos começarem a adotar as bandeiras do Brasil e tirar a imagem simbólica. Porque se a gente deixa criar isso, depois a gente não reverte mais. Fica sempre com esta imagem, né? E isso é um processo social que a longo prazo tem uma consequência muito pesada. A gente não pode perder. Isso é um símbolo de soberania nacional. É a identidade simbólica, né, de uma nação, independente da posição ideológica partidária que se assumir. Outro conceito interessante hoje em dia é a ideologia, né? Parece que só tem ideologia quem é de viés de centro-esquerda. Eu não tenho ideologia. Não ter ideologia manifesta o imaginário da existência de uma ideologia, do grupo daqueles que se consideram sem ideologia. Desculpa, né? Vai brigar com o pessoal da linguagem. Mas é que nem adolescente. Eu não faço parte de grupo nenhum. Pois é, não fazer parte de grupo nenhum insere adolescente no grupo daqueles que se consideram não pertencentes a grupo nenhum. Fazer o quê? Me xingar agora? Né? Então, assim,
Uma coisa é, então aguenta. Mas é nesse sentido, assim, Meridório. Porque o símbolo, ele vem... O símbolo, o que na verdade é? O símbolo, ele liga as realidades, entende? Ele liga aquilo que é o imaginário a algo concreto, representativo. Ele faz esse papel, né, de unir as coisas. E o símbolo, ele é autoexplicativo. Uma pessoa que tem que explicar o símbolo, aquele símbolo não simboliza, né? Então, o símbolo, ele fala, ele revela, ele anuncia. E é por isso que algumas coisas às vezes acontecem, porque a gente fica assim, né, na retaguarda e deixa a coisa acontecer. Na verdade, né, gente, a gente deixa muita coisa acontecer. Isso é uma coisa bastante recorrente na sociedade brasileira. A gente vê, a gente desconfia que a coisa não é boa, mas a gente deixa. E a coisa vira um problemão lá na frente. Uma coisa, por exemplo, né, que eu e vocês crescemos ouvindo. Partido de futebol, time de futebol, partido político e religião não se discutem. Discutem sim. É que a gente não sabe conceituar o que significa discutir. Mas discutem e sim. Não é bem assim, não discute. Como não discute? Né? Vai querer dizer agora que time de futebol se discute do jeito industrial, mercadológico que o futebol virou hoje? Sim, claro que se discute. Como assim? Como pode, por exemplo, que um único jogador ganhe rios de milhões de reais para jogar bola? Onde é que está o limite disso? Não estou dizendo que não pode ganhar milhões, mas tu também cria um discurso social e também insere nos imaginários de uma determinada sociedade um novo código de valor, tanto financeiro quanto valor humano. Entendem? Então, é bastante complexo. Se discute, sim, aonde as coisas chegam. Enquanto alguns ganham milhões, outros não ganham. Por que os homens ganham tanto e as mulheres no futebol não ganham? Não se discute. Tudo que faz parte da humanidade, tudo aquilo que compromete a dignidade da pessoa humana se discute. E é dever das ciências humanas e linguagens o fazê-lo. Afinal de contas, não somos nós os responsáveis? Não fomos nós quem nos propusemos a sermos cientistas da humanidade? Doido, né? Mas é por aí que vai. E não pensa o pessoal lá das engenharias, dos direitos e das outras áreas que isso não é assim tão importante, porque o pessoal da engenharia constrói prédio para botar quem para morar lá dentro? Gente, o direito tenta estabelecer uma relação de justiça entre o quê? Pessoas. Design gráfico, fica projetando móveis, projeta casas, projeta qualquer coisa importante para quem? Para pessoas. Para conversar com quem? Pessoas. É importante, sim. E me dói, né? Agora é o momento da desforra. Adoro quando eu escuto assim, tem que fazer aquelas cadeiras de filosofia e sociologia na faculdade, as cadeiras caça-níquel. Coisa boa, né? Claro, presta atenção, tu não aproveita. Por isso que ela é caça-níquel. Não faz o que tu deveria fazer, que era estudar o que está sendo proposto. E eu sei porque eu tenho uma sobrinha mais nova que estava fazendo esses tempos, essas cadeiras, e ela veio me dizer isso, pensa, para mim, né? Cadeira de filosofia era caça-níquel, coitado. Eu disse, tu vai descobrir, e ela é das exatas, tu vai descobrir que filosofia é mais difícil do que fazer cálculo. Duvido! Cronos é um deus implacável, tu vai lembrar de mim. Passou 2 dias, 2 semanas, 3 semanas, toca o meu telefone. Minha sobrinha desesperada, porque tinha um trabalho de filosofia para fazer e a esperta deixou para a véspera. E aí, quando eu fui lá, então, socorrer, né, a lanterna dos afogados, mas eu chorava de rir. A professora tinha dado o texto do mito de Platão. Eu disse, mas vai com o teu cálculo agora e define. Tá ali. Ué?
Ler não é fácil? Vai, me explica o mito de Platão. O que está sendo proposto? Eu não estou te pedindo nenhum argumento filosófico, estou pedindo que tu leias e me explique o texto que tu acabaste de ler. Eu sei que ela tomou uma ré tão bonita nessa cadeira de filosofia que ela aprendeu a valorizar a parte da filosofia, o que já foi uma vitória. Mas é isso, né? A gente vem nessa gestão de uma sociedade, isso não precisa, isso é bobagem, isso é supérfluo, isso é não sei o quê, e a coisa vai acontecendo, né? E a gente vai deixando, porque as coisas não se discutem, tudo se discute. Tudo se discute. Tudo implica quem vive e quem morre, inclusive o nosso silêncio, inclusive a nossa negligência. Define quem come e quem não come. Define quem ganha e quem não ganha. Define quem morre porque foi morto ou quem morre porque se matou. É sempre muito pesado e muito triste, por exemplo, nessa época de setembro, né, que a gente faz essas campanhas, né, e cada mês tem uma campanha e é super importante em matéria de saúde pública, mas setembro geralmente é um mês que choca mais as pessoas porque se fala de suicídio. E sempre a gente vê assim nas redes sociais, conte comigo, né? Se tu precisar, tu conversa, eu sou alguém que vou te ouvir, e eu acho isso fantástico, lindo, maravilhoso. Mas muitas pessoas são levadas ao suicídio porque elas não têm um pouco de arroz em cima da mesa. E aí não é uma tarefa sozinha da psicologia dar conta disso, porque a psicologia precisa das outras áreas, para que o mínimo, o básico da dignidade seja protegida, para que esses casos continuem encontrando outra alternativa que não é essa tragédia. É um trabalho de todos. Isso tudo faz parte de qual cimento social no qual nós estamos ligados. Aí eu trago para vocês uma imagem, por exemplo, da Idade Média, porque é a menina dos meus olhos, e das relações e das representações, né? Quando a gente pensa a Idade Média, muitas vezes a gente pensa numa bagunça, a gente pensa em rua cheia de lama, porque os filmes de Hollywood sempre botam a Idade Média com todas as ruas viradas um lamaçal desgraçado e as barras da saia sujas, os porcos caminhando junto, né? E a gente às vezes fica sempre com esse tipo de imagem, vai criando esses tipos de visão. E aí, dentro dessa lógica, a gente vai tendo as nossas representações contemporâneas. Nós vamos buscando, isso é só para exemplificar, só para ilustrar, né? Como nos movimentos agora mais atuais das feiras medievais. A feira medieval é algo fantástico. A feira medieval é a tradição da interpretação de um pseudo-imaginário com uma pseudo-representação de um universo pseudamente possível. Porque eu nunca entendi, tá? Sinceramente, assim, me perdoem, mas eu nunca entendi o que fazem as orelhas de elfo nas feiras medievais. Porque até onde me consta, os elfos não existem. Pelo menos não empiricamente, né? Muito menos no medievo. Não foi uma. É bonitinho, eu sei, Betânia, mas não é medieval. Entende? Mas faz parte deste escopo de representação medieval. Vende bastante, claro, né? Mas faz parte. Outra coisa linda, né? A galera que gosta de ser viking, os vikings de hoje são uma coisa linda. Aí fazem essas tatuagens de runa nas testas, aí corta o cabelo raspadinho, né? Estilo lá, o Tupini Viking, exato. Né? Tem a galera agora que está adotando o lobo como bichinho de estimação, porque os vikings tinham um lobo como bichinho de estimação. Quer dizer, tu vai criando uma ideia. Vocês acham que isso é bonitinho, e é bonitinho, que é cultural, é super show, mas também tem os seus problemas. E não são só históricos, né? Tem o problema da verossimilhança, mas aconteceu, por exemplo, na Europa, de um sujeito que encarnou a espiritualidade viking de tal maneira, ou a leitura que ele fez sobre o que era o imaginário viking de tal maneira, que ele se colocou dentro de um avião e fez um atentado por Valhalla. Porque dentro daquilo que ele interpretava, né,
O destino final dos vikings era chegar a Valhalla, e isso é os grandes guerreiros que deveriam fazer, não renunciar às guerras, e ele pegou e bombardeou lá quem ele achou que não era legal, em nome disso. Olha onde é uma coisa pega, né? Então, essas representações, né? O nosso imaginário, como isso se manifesta. Estava vendo também essa semana uma notícia de um italiano que resolveu, né, viver agora como o Frodo e o Bilbo Bolseiro lá do Hobbit do Senhor dos Anéis. Achou, por mim. Tudo bem, show de bola. Então, construiu uma casa no estilo de uma toca do Hobbit, eu acho muito charmoso, e modéstia à parte, acho que eu também gostaria de ter, mas fez todo um vestuário inspirado nisso, né? Quer dizer, eu também, mas vejo. Sim, ó, viu? Já fui em feira medieval que gritavam Viva Odin. É, viu? Viu? Mais dia, menos dia vai ter até procissão. Cuida. E cuidado, porque às vezes os sacrifícios antigos dos vikings presumiam os pagãos em relação a eles. Então, cuidado. Mas vejam, um imaginário construído sobre uma pseudo-idade média manifestada numa determinada literatura que não é sequer medieval, né? Representada no escopo de valores de um sujeito que resolveu abrir mão, entre aspas, do mundo real ou do mundo cotidiano para encarnar em si uma vivência literária, misturando ficção e história de uma forma bem chocada. E também bem propagandeada pelo cinema. Os noruegueses metaleiros lá botando fogo em igreja em nome do paganismo. Né? Então, assim, vejam, né? A coisa, ela vai longe. A coisa é pesada. Ao construir uma representação social da realidade, o imaginário passa a substituir-se a esta representação, tomando seu lugar. O mundo passa a ser tal como nós o concebemos, sentimos e avaliamos. A sociedade, tal é enunciada, existe porque eu penso nela, porque eu lhe dou existência, eu lhe dou sentido através do pensamento. Da forma como nós enxergamos, como dizia uma professora de filosofia minha, com os óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. E a gente, às vezes, pode trocar essas lentes, né? Então, vejam, coisa pesada. Diante disso, podemos entender que o homem é um animal amarrado a teias de significados, tecidas por ele mesmo. Doido? Por isso, podemos denominar cultura, como dizia o Geertz, como essas teias e a sua análise. Ou seja, o homem amarrado a teias de significados tecidas por ele. E aqui vem uma palavra sempre na nossa cabeça, né? E onde é que fica o raio da liberdade? Queremos ser livres, a sociedade precisa ser livre, porque não sei o que, adolescente adora isso, né? Eu quero ser livre. Defina a liberdade. O que é liberdade? Como ser livre? Se nós somos amarrados a teias de sentido tecidos por nós mesmos. Nós damos sentido às coisas. E diferentes sentidos, às vezes, às mesmas coisas. Mas livres? O que é ser livre? Talvez livre pelo direito de escolher qual sentido escolher. Mas mesmo escolhendo o sentido, esse sentido já é um sentido que pertence a um grupo que já tem esse código de sentido. Estão entendendo? Então, volta de novo a imagem do adolescente. Eu quero ser livre. Livre para quê? Eu quero ser livre para, sei lá, surfar todos os dias, mas já isso faz parte de um conjunto de significados daqueles que surfam todos os dias. Nós precisamos
nos ligar a sentidos e significações que são dadas pela sociedade. Elas são fruto das sociedades, nunca fruto individual meu. E é isso que nós chamamos cultura. Por isso não existe alta cultura e baixa cultura. A cultura, como é que tinha antigamente? A cultura erudita e a cultura popular. Não, existem culturas. Existem culturas. O conjunto daquilo que foi denominado durante tanto tempo como cultura erudita faz parte de um processo de significados tecidos por aqueles que consideram aquela cultura erudita em detrimento da outra. Mas para a outra não faz parte desse conjunto. A cultura dita erudita por aqueles que cultuam a cultura erudita é considerada pela cultura popular em alguns grupos como uma cultura insuportável de aguentar. E não erudita. Entende? É muito complexo. Sonho de quando eu vou a Milão é participar de uma ópera. Caríssimo. Vai lá e dorme, só para dizer que foi. Né? Quer dizer, a cultura é o significado, é aquilo que faz sentido por aqueles conjuntos sociais. São essas teias. São sistemas partilhados de significação. Tá aí a literatura aí, enquanto isso. E ela com a história. Como é que fica? Bom, literatura são narrativas que têm o real como referente, ainda que a literatura seja única e exclusivamente ficção. Ela tem o real como referência. Porque o sujeito, né, o primeiro, que é o autor da obra, a autora da obra, é um sujeito que tem contato com o real. E de alguma maneira esse real se manifesta. Depois tem outro tipo de leitor, tem outro tipo de autor, que é o leitor daquela obra, que se torna também uma espécie de autor, porque sou eu que dou entonação para aquilo que está escrito. E eu também sou um sujeito real, que vive encarnado no real. Então existem, né, nessas narrativas, o real como referência. Tanto para confirmar quanto para negar, mas a referência é o real. Construindo sobre ele toda uma outra versão, ou ainda para passar esta versão, como a história dos elfos. Como narrativas, são representações que se referem à vida e que, de alguma forma, a explicam. A literatura, ela serve para a história como um acesso privilegiado ao passado. Que doido, hein? A literatura serve para a história como um acesso privilegiado ao passado. Acessar o não acontecido para recuperar o que aconteceu. Ainda que a obra seja, tá, toda ficcional, ela permite ao historiador, ela permite ao pesquisador acessar o passado. Daquilo que daqui a pouco não aconteceu enquanto fato, mas que poderia ter acontecido. Porque manifesta, a literatura manifesta o imaginário de um recorte temporal, ainda que a obra seja uma ficção. E eu provei isso lá no meu mestrado. Olha que doido. Lá no mestrado eu peguei, cadê? Onde eu botei? Aqui. Eu não tinha mais o que fazer. Aí lá no mestrado eu resolvi trabalhar isso aqui de obra literária, né? Peguei a versão do Senhor dos Anéis. Daí eu vi que eu não tinha assim fôlego para tudo e existia menos vida menos dias na minha vida do que páginas do livro. Então eu tive que fazer um recorte. Mas vejam bem, O Senhor dos Anéis é uma obra toda ficcional. Não é medieval, ela é ficcional. Nem tampouco a narrativa dela se refere à Idade Média. É Terra-média, é o nome do mundo, é diferente da Idade Média. Aconteceu uma vez de alguém me perguntar sobre o Senhor dos Anéis, não, mas sobre o Game of Thrones. Coitada, a pessoa veio assim, muito na inocência, eu achei muito bonitinha a parte, assim, que ela olhou pra mim e disse: Ah, sabe aquela série que tá passando, Game of Thrones? Eu disse: Sim, né? Não assisto, mas eu sei, tô meio contextualizado o que estava acontecendo. Em que época histórica essa história passou? Né?
Ou seja, entrou no imaginário popular de que a Idade Média tinha dragões voando, magos, voando para lá e para cá. As pessoas fazem isso na inocência, né? Então, assim, elas associam aquilo que elas conhecem. Sério, gente, eu ouvi isso. E daí, assim, tu não pode rir, né? Tu tem que fazer assim, cara de sério, dizer, olha, né? Dragões voadores não existem. Então, ó, todos os casos. Mas daí tu vai lá na feira medieval e daí a sujeitinha, tá, Betânia, tá com as orelhinhas de elfo que é bonitinho. Aí vira uma confusão, porque as pessoas leigas que vão lá na feira medieval incentivadas de ter uma aula de história diferente daquilo que elas tiveram na sala de aula, que geralmente foi ruim. Ah, moço, tá aqui é porque é verdade. Aí começa, tá entendendo? Mas vejam bem, Senhor dos Anéis é uma história ficcional, uma história não localizada num tempo nem num espaço reais. Porém, ela me permitiu acessar todo o imaginário do autor. Ah, então o Tolkien era um fissurado por Idade Média? Sim e não, ele era ficcionado por filologia. Ele gostava do anglo-saxônico, assim, aquela coisa do raiz, assim, etimológica, né? Isso sim, não aquela coisa da Idade Média, assim, a Idade Média mais, digamos, escolástica, né? Ali entre alta e média, idade média para o fim, assim, não. Mas mais aquele mundo pré-cristão, certo? Então, aquilo ali sim motivava bastante Tolkien. Mas o Tolkien tinha uma outra coisa, que somava-se a isso. Embora ele se interessasse pelo recorte europeu pré-cristão, o Tolkien era católico. E um católico bastante convicto da sua catolicidade, por conta da sua própria história de vida. Dentre tantas coisas, ficou órfão de pai e mãe ainda muito pequeno, né, menino, ele e o irmão, ambos criados sob a tutoria de um padre. A família foi toda rejeitada porque a mãe resolveu se converter à Igreja Católica numa Inglaterra extremamente anglicana. Então, lembra aquelas brigas de família que a gente sempre escuta? Católico não podia casar com protestante, protestante não podia casar com católico. Pois é, isso não é coisa só aqui característica da nossa região. Né? Na Europa também, e sobretudo na Inglaterra, com uma treta histórica terrível desde os tempos de Henrique VIII em relação a isso. E a família do Tolkien, então, a mãe do Tolkien, convertida à Igreja Católica, teve a renúncia do resto da família. Ninguém mais queria saber com ela, porque ela, meu Deus do livre, né? Tinha se tornado uma infiel, virado católica. E eles morreram. O pai morreu mais cedo, depois a mãe morreu, e esse padre acabou, então, assumindo a criação e a formação desses meninos. Bom, gente, em qual universo o bicho foi criado? O católico? Só que aí é que tem um outro problema. O que é o imaginário católico? Isso também é muito vasto, porque vai depender de onde a Igreja Católica está inserida, qual é o contexto. Hoje, por exemplo, século XXI, ano de 2021, tu tem 300 imaginários construídos da Igreja Católica ao redor do mundo. Tem a Igreja Católica que é contra o Papa, tem a Igreja Católica que é a favor do Papa, tem a Igreja Católica que é da teologia da libertação, tem a Igreja Católica neoconservadora, tem a Igreja Católica metida medieval, tem a Igreja... Entende? Só dentro do imaginário católico atual tem uma confusão imensa. Isso sempre foi. Sempre teve. O Tolkien foi criado dentro de um determinado viés católico. Um viés católico que entendeu, naquele período, a mando do Papa, que a filosofia a ser ensinada nos seminários de formação sacerdotal e nas escolas católicas, como nós temos em Novo Hamburgo, por exemplo, né, o Pio XII, Santa Catarina, né, nessas escolas católicas, o princípio filosófico de São Tomás de Aquino. Ora, São Tomás de Aquino viveu no século XIII, Tolkien na virada do 19 para o 20. Qual é o tipo de imaginário que também nutriu a intelectualidade do Tolkien? O escolástico medieval. Entendem? Então, se é fruto. Então, ao acessar O Senhor dos Anéis, uma obra de ficção,
da metade do século XX, que trabalha com todo um universo fantástico dentro da literatura, que, em tese, historicamente, não tem fatos históricos da história da humanidade, mas também me permite um acesso muito privilegiado ao passado. E de acessar esse não acontecido. Né? A história do Senhor dos Anéis não aconteceu no mundo real, mas me revela o que aconteceu. A influência católica, tomista, medieval na obra do Senhor dos Anéis, consumida às pencas por uma legião de gente que se considera ou agnóstica, ou ateia, ou neopagã, que daí vem a historinha lá do que vocês estavam dizendo lá dos vikings de hoje, né? Curtem o Senhor dos Anéis na veia e estão comendo filosofia católica, sem saber. Que doido, né? Que doido. Que doido. Olha aonde alcança. Olha como historiadores e historiadoras aí presentes na nosso grande encontro da Semana Acadêmica. Olha onde alcança o poder da literatura que a gente negligencia tanto. E agora o pessoal das letras se regozija. A literatura é fundamental. A literatura, para mim, assim, de todas as manifestações culturais, com respeito a todas elas, mas a literatura, para mim, é o que há de mais fantástico. Eu não sei dizer por quê. Talvez porque ela me permita isso. Ela me permita justamente o acessar um passado de uma forma que é só meu. Porque o cinema ainda me traz o olhar do diretor, embora eu também tenha a minha subjetividade, evidente, mas ele é todo um cenário mais construído, né? Com a música, com o efeito visual. O livro me parece mais primário. Ele tem sim a subjetividade do autor, evidente, mas o meu espaço de subjetividade parece ser maior. Não sei se faz sentido para vocês. Né? Mas e aí, onde é que fica a marca da historicidade nisso tudo, que eu trouxe até para vocês um exemplo? As personagens existiram enquanto possibilidades na literatura, como perfis que retraçam sensibilidades. Foram reais na verdade do simbólico que expressam, não no acontecer cotidiano da vida. São dotados de realidade porque encarnam defeitos e virtudes dos humanos, porque nos falam do absurdo da existência, das misérias e das conquistas gratificantes da vida. Porque falam das coisas para além da moral e das normas, para além do confessável. E aí eu queria pedir uma licença rapidinha para vocês, não sei se dá. Ô, Bruno, tu tá aí ainda, Bruno? Bruno não fugiu? Bruno? Não, a gente não foge. Não foge. Eu queria pedir licença aqui para ler um trechinho para vocês verem esse trecho da Pesamento na Veia. Assim que eu achar aqui. Não. Aquela coisa que a gente procura, mas não acha na hora que quer achar. Mas eu sei onde é que eu fiz uma cópia. Peraí. Fiz uma copiazinha aqui que eu vou pegar. Deixa eu ver. Achei. Viu? Bonito. Olha só. Aqui no livro do Senhor dos Anéis tem um diálogo que não aparece nos filmes. Eu não sei se vocês já assistiram os filmes, né? Geralmente é o que a galera mais assiste. Olha, a Betânia fica de dever de casa, tá? Pega lá. Vai lá. Mas tem um diálogo, né, entre o Elrond, que é um elfo, e o Gimli, que é o anão. O anão geralmente é o mais famosinho, né, porque ele é mais engraçadinho, coisa. E o Elrond é aquele elfo mais solene lá que ficava na Valfenda. Antes deles saírem, antes da Sociedade do Anel sair pela Terra-média em busca de Mordor para destruir o Raio do Anel lá. E aí existe um discurso que o Elrond inicia. Eu queria que vocês só pensassem nisso, né? De como a literatura, como as personagens que não existem, elas mostram os defeitos, as virtudes, o absurdo da existência, as misérias, tudo isso, né? Diz o Elrond o seguinte: eles tudo prestes a sair de lá morrendo de medo.
Pois vocês ainda não conhecem a força dos próprios corações e não podem prever o que cada um vai encontrar na estrada. De novo. Vocês ainda não conhecem a força dos próprios corações e não podem prever o que cada um vai encontrar na estrada. Desonesto é aquele que diz adeus quando a estrada escurece, respondeu Gimli. Talvez, disse Elrond. Mas não jure que caminhará no escuro aquele que não viu o cair da noite. Ainda assim, respondeu o Gimli. O juramento feito pode fortalecer o coração que treme. Ou destruí-lo, respondeu Elrond. É um trecho curto. Infelizmente, isso não está no filme. E eu acho que talvez no filme não fosse dar tanta riqueza, porque daí já ia pegar a subjetividade da própria direção do filme, dos atores, enfim. Como ele não está, esse diálogo eu acho ele assim o ponto central. Vocês não conhecem a força dos próprios corações ainda. E não podem prever o que cada um vai encontrar na estrada. Que coisa mais palpável na tua vida e na minha, que é a incerteza do que a gente encontra na nossa vida, que é o desconhecimento da força que tu e eu trazemos conosco. Que coisa mais humana e real. Desonesto é aquele que diz adeus quando a estrada escurece. Quem de nós nunca olhou para alguém numa situação extremamente complexa, onde tu precisava da ajuda, onde tu precisava que aquela frase do ninguém solta a mão de ninguém realmente fosse real, e a galera soltou a mão. E a gente chama isso de traição, né? Chama isso de perder a confiança. Eu confiei no fulano quando eu mais precisava e me deixou na mão. Desonesto, diz o Gimli. É quem diz adeus quando a estrada começa a escurecer. Quando o tempo começa a complicar. Quando a tormenta parece se anunciar. E é o que tu e eu pensamos quando alguém faz isso. Aí vem o Elrond. Talvez seja desonesto. Mas a adversativa é ótima, né? Não jure que caminhará no escuro aquele que não viu o cair da noite. Quantas vezes também nós, assim como aqueles que desistiram, nos propusemos a obras que nós não tínhamos força para empreender? Quantas promessas nós fizemos sem parar para ver se teríamos condições de sustentá-las? Os nossos defeitos e virtudes, o absurdo que é essa existência, como eu prometo, como eu digo coisas, né? Só a quantidade de presente de Deus que aparece no mesmo perfil das pessoas é uma coisa impressionante, né? Presente de Deus para mim, daí passa 2 dias, presente de Deus para mim, e muda, né? Como Deus muda os presentes. Quer dizer, a gente faz promessas, a gente se compromete com coisas que muitas vezes não para pensar se eu tenho as condições de corresponder a isso. Ou se eu não tenho, como eu procuro meios de corresponder a isso. Não é à toa que o brasileiro é uma das sociedades que mais se endivida antes dos 22, 23 anos de idade. A gente se joga, né? Esquecendo, às vezes, de considerar as coisas. Gente, um diálogo desse tamanho, que nos faz parar, pelo menos a mim, e a pensar mais profundamente. Como esse diálogo numa literatura de ficção permite acessar tanta coisa. Sigamos. Os fatos narrados, lembra Paul Ricoeur, na trama literária existiram de fato para a voz narrativa. O historiador se aproxima do real passado, recuperando com o seu texto que recolhe, cruza e compõe evidências e provas na busca da verdade daquilo que foi um dia.
O fato histórico é, em si, também criação pelo historiador, mas na base de documentos reais que falam daquilo que teria acontecido. Desculpa, pessoal da história, né? O povo das letras agora vai sair regozijado. O que nós conseguimos fazer como historiadores é acessar e repromover discursos sobre o passado. O passado se foi. Não é possível acessá-lo. Nem se construíssemos uma máquina do tempo. Se nós tivéssemos, né, o privilégio de ter uma máquina do tempo, nós não seríamos sujeitos do passado. Nós já vivemos sobre os ombros de outros que já vieram antes de nós. Entendem? Então, o que nós, enquanto historiadores, acessamos são os discursos, são as possibilidades discursivas. E promovemos novos discursos acerca dos discursos. É isso que nós fazemos. Na busca incessante e inacabada de tentar nos aproximar o máximo possível daquilo que um dia foi. Então, eu lamento as formas de governo quando elas começam a dizer que vão ensinar a verdadeira história, vão ensinar a discursos. Discursos. E desculpa, não a partidários, porque isso não é possível. Se numa fotografia existe a subjetividade, porque eu escolhi aquele recorte da paisagem, eu poderia ter escolhido qualquer recorte. Eu escolhi este. É um discurso. Há uma necessidade de manifestar o que eu quero que seja comunicado. Portanto, o fato histórico foi. É fato. É um particípio. Né? Foi. Está feito. Pertence ao pretérito. Na base dos documentos reais, daquilo que teria acontecido. Dos acessos possíveis. Na busca. Então, não há uma verdade absoluta quando a gente fala de passado. Há as possibilidades de acesso aos discursos. Então, sim, em matéria de história, a verdade é relativa. Mas não é uma verdade absoluta. Porque vai depender dos discursos, vai depender dos acessos, vai depender das fontes, vai depender de tanta subjetividade. Ora, se depende de tanta subjetividade, como pode aquilo que é, por si, tão subjetivo gerar algo que é objetivamente único? Não tem como. É uma contradição de termos. E isso está dando treta, hein? O que eu já me incomodei por dizer que a verdade é relativa em matéria de história, vocês não têm ideia. Aliás, eu estou há 20 anos me incomodando com isso. Literalmente, 20 anos me incomodando com isso. Nossa, Rodrigo, quantos anos tem? 35. Ou seja, eu já comecei a me incomodar faz tempo, né? Sempre isso. Mas dizer que a história é relativa, ela não dá margem para outra coisa que não seja a subjetividade humana e as interpretações e discursos acerca dos fatos. Só isso. Não consegue conviver com isso? Que pena. É assim, né? Não tem outro jeito. O Ginsburg lembra, então, que falso é aquilo que não é verdadeiro e fictio ou fictum é o verossímil. Acesso às sensibilidades e às formas de ver a realidade de outro tempo, fornecendo pistas e traços daquilo que poderia ter sido ou acontecido no passado. Possibilidades verossímeis que expressam como as pessoas agiam, pensavam, o que temiam, o que desejavam. Constitui uma realidade que é verdadeira para todos os efeitos, ainda que não no sentido literal. Mas há verdades ali. E o cinema, bom, oscila entre subjetividade e objetividade, impressão e testemunho, intervenção estética e registro documental. Perceber as fontes audiovisuais e musicais em suas estruturas internas de linguagem e seus mecanismos de representação da realidade a partir de seus códigos internos.
há uma construção de significados, né? A escolha audiovisual, ela traz isso, que se dá perante um intercâmbio entre o indivíduo e o grupo com o qual ele interage. Quantas vezes os coitados diretores fizeram obras que eles acharam fantásticas e a crítica é complicada, mas a própria aceitação da sociedade não foi aquilo que foi esperado. Porque isso também bate no escopo de imaginário. Outras vezes, outras obras ali, sempre assim, meio guaipeca, às vezes até, fazem um sucesso estrondoso, que eu volto para a Disney. Eu gosto de usar a Disney como exemplo, mas sempre me chamou muita atenção. O Rei Leão era para ter sido um filme intermediário entre a grande aposta da Disney, que era a Pocahontas. Pô, o Rei Leão foi mais sucesso que a Pocahontas. Quer dizer, talvez a intenção nem fosse tudo isso para o Rei Leão, né? Pegaram lá um filme que já estava mais ou menos meio desenvolvido e jogaram ali porque deu um hiato de tempo entre uma produção e outra. E no fim bateu na sociedade, houve uma interação, houve um intercâmbio, né, de sentidos, de significação. Eu acho o Rei Leão uma obra fantástica, né? E não gosto tanto da Pocahontas, mas o Rei Leão eu acho muito tri. Porque constrói para aquele sujeito um código de significados, constrói para aquela sociedade um código de significados. Responde, né? E traz essa subjetividade. Um conjunto de representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se inscreve. Falam do presente, do aqui e do agora, de seu contexto de produção. Ainda que a obra cinematográfica seja épica, ela manifesta mais no contexto no qual ela está sendo produzida. E aí eu volto para o Senhor dos Anéis, porque eu acho a dinâmica do Senhor dos Anéis muito interessante. No momento em que os vídeos, os filmes do Senhor dos Anéis começaram a se popularizar, porque o povo gosta mais de ver imagem e ouvir música do que ler, né? Isso faz parte. Então houve uma popularização da obra, mas porque ela acendeu dentro de alguma maneira, dentro das sociedades, um apreço, como dizia o Legoff, sempre constante, de amor ao passado. E esse passado, muitas vezes, lá na Idade Média. Isso é uma coisa que eu gostaria de desenvolver, talvez num doutorado, não sei. Estou pensando ainda. O que há na Idade Média que as pessoas se atraem tanto? Isso eu gostaria de entender. Olha, eu dando já minhas possibilidades de problema de pesquisa aí de graça para vocês. Mas a gente aceita ajuda, né? Tipo, o que é lá? Por que essa Idade Média vende? Ela vende porque existe uma aceitação social. O público curte. Mas o que tem lá que atrai tanto? E ultimamente, né, é uma Idade Média bem pré-cristã que atrai. Não é a Idade Média cristã. A Idade Média cristã, ela atrai os nichos religiosos. A Igreja Católica, alguns grupos neopentecostais, eles têm assim um fetiche pela Idade Média, por aquilo que eles entendem da Idade Média. Uma vez eu ouvi um padre dizer assim na missa: porque na Idade Média, quando o mundo era católico, todo o joelho se dobrava diante do Santíssimo Sacramento que passava em procissão em Corpus Christi. Bom, tem um monte de erro só nessa frase. Primeiro, quando o mundo era católico já é uma frase problemática. Que mundo? Né? Porque a Ásia nunca foi assim tão facilmente católica. Pois é, né, Betânia? Já vem uma visão eurocêntrica de um latino-americano, né? Então, já vem uma visão eurocêntrica. O mundo é a Europa. Quando o mundo era católico. Bom, se o mundo era católico, onde é que estavam os judeus? Onde é que estavam os árabes nas invasões? Onde é que estava essa gente? Não sei onde é que estava. Não é todo, não me responde ali que estava na fogueira, porque não era todos que estavam na fogueira. Onde é que estava essa gente? Vocês entendem? É um recorte, assim. Então, vocês fugiram, né? Foram para as montanhas. Quer dizer, entende? É uma representação dentro das instituições religiosas de um mundo. A ideia de que na Idade Média a Igreja Católica era perfeita, mas nem a Igreja Católica oficial se enxerga como perfeita na Idade Média.
Senão João Paulo II, antes de morrer, não tinha pedido perdão à humanidade pelos excessos e erros acontecidos. Ora, se houveram excessos e erros, tão perfeito não é, né? Todos os casos. Mas vejam, então há uma devoção à Idade Média dentro dos ambientes religiosos. Mas fora desses ambientes religiosos também há uma devoção à Idade Média. E essa Idade Média pré-cristã, porque daí vem, né, a questão de Ojeriza, aquilo que é religião cristã, enfim, tudo mais, esses movimentos existem. Mas a ideia dos elfos não está ali à toa. A ideia dos anões, não dentro das questões físicas de pessoas com nanismo, mas aquele imaginário de anão fantástico, né? Todo anãozinho é minerador, aquela coisa assim, blá, 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 blá. Também ogros, trolls, fadas. Os contos de fadas nunca morrem, tá vendo? Mesmo na literatura do final da Idade Média e início da Idade Moderna, os contos de fadas, os fairy tales, né? Eles vão atravessando gerações e eles continuam movimentando as pessoas. Existem as releituras que denunciam os contextos nos quais nós estamos inseridos. Mas ainda que haja releitura, há sempre, no fundo, um desejo de viver felizes para sempre. É uma coisa impressionante, assim. Podem mudar, né? A própria história da Malévola, né? Que busca recontar as causas pelas quais, então, a Malévola ficou malévola. Malévola no mal mesmo. Mas ela também tem um final feliz. Pelo menos no primeiro filme. A ideia, né, de que vai ficar tudo bem, da que vai não sei o quê, né? Então, tem algo que está sempre motivando, tem algo que está sempre puxando. E eu tenho essa minha dúvida aí, ô Gabriel. Eu também acho bem interessante, Luan. Quero ver quem é que vai comprar a briga, onde é que eu vou achar material de estudo para isso. O filme, como toda produção humana, apresenta um discurso sobre o real, como dizia Rossini. A imagem midiática está presente desde o berço até o túmulo, ditando as intenções de produtores anônimos ou ocultos. E aí, só como mais um experimento, para não dizer que eu só falei do Senhor dos Anéis, é porque eu falei disso porque é o meu objeto maior de estudo. Eu peço licença, de novo, ao povo das letras, né? Viu como eu gosto? Para pegar uma obra que eu acho extremamente marginalizada. Só um pouquinho. Meu cafezinho aqui tá 3F. Frio, fraco e fedorento. Uma obra brasileira extremamente negligenciada, né? Às vezes, uma pena. Que é lida no ensino médio só para passar nos vestibulares de federais e coisa arada toda, que é o tão famigerado, conhecido O Cortiço. Eu adoro esse livro. Eu odiava esse livro. E eu aprendi a adorar esse livro. Né? Então, uma obra do final do século XIX que nos permite entrar num Brasil do século XIX. Dentro dessa lógica, né? Então, ainda que essas personagens elas não sejam reais, não sejam factuais, nós acessamos este passado de alguma maneira. E queria convidar vocês, assim, rapidinho, né, para me suportar só mais 4 minutinhos, eu acho, que eu queria ler o início do capítulo 3, ou da parte 3. E tentem imaginar, né, tentem entrar neste túnel do tempo. Imaginar esse contexto de um cortiço, de um Brasil saindo de um império, tentando entrar numa república, numa confusão sem fim, numa Rio de Janeiro já com problemas sociais graves, com desigualdades, uma Rio de Janeiro ainda talvez mais conservada em alguns aspectos naturais do que hoje em dia, um cortiço chamado Cabeça de Porco, no coração da cidade. E aí o Aloysio de Azevedo nos presenteia e nos esbalda dizendo o seguinte: eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos,
mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblinas derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andavam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. A gente consegue, de alguma forma, acessar aquele espaço. Consegue como que vislumbrar todas as realidades possíveis em 2, 3 parágrafos. A presença de crianças, a presença de janelas próximas, as conversas que se estendiam até a noite, às vezes sem pressa. Criança misturada com marreco, galinha, né? Uma confusão. Quer dizer, um cenário de um Brasil lá do século XIX para o XX, talvez não tão distinto do XXI em outros contextos, que revelam aquilo que ficou e aquilo que permanece, que permite a Aloysio de Azevedo trazer a sua subjetividade sobre aquele contexto e permite a nós, nessa noite, adentrar aquele contexto ou aproximarmos aquele contexto considerando os nossos contextos, trazendo à luz um pouco daquilo que éramos, daquilo que somos e, quiçá, daquilo que podemos sempre ser. Bem, gente boa, com isso eu me despeço, agradeço, né? E espero ter contemplado aquilo que me foi pedido na melhor forma que pude fazê-lo nesta noite. Obrigado. A gente que agradece, Rodrigo. Nossa, agora nessa tua última fala aí da leitura, eu fiquei assim, dá, dá aquele suspiro, assim. Mas é isso, acho que o pessoal vai comentando aí, o pessoal que tem comentários, perguntas, acho que deu para nos levar para vários lugares e pensar, né? Confere aquela informação 35. Bom, pessoal, sobre a questão do link ali, depois eu disponibilizo já vai terminando, já vou colocar agora aqui para vocês poderem fazer a confirmação de participação de vocês. Eu não sei se alguém teria alguma pergunta, algum comentário.
Eu acho que o microfone tá liberado para vocês também. Podem ficar à vontade. Então, enquanto isso, queria agradecer muito assim as manifestações ali do chat. Obrigado mesmo, assim, a gente fica sempre contente. Não é a questão de vanglória, não isso, né, gente, mas assim de que esse feedback assim ele nos acalenta no sentido de, nossa, que bom que te valeu a pena, tá entendendo? Do tipo, que bom que de alguma forma isso contribuiu para a tua formação, para o teu pensar, para o teu refletir, né? Então eu fico particularmente bastante feliz, assim. Obrigado mesmo pelo retorno. Fala, Brenda, não tenha vergonha. Queria perguntar algo, mas não é relacionado à apresentação. Pergunta? Vamos lá? Pode falar. Tá, Fala bem, eu vamos. abri o microfone que eu acho que foi melhor. Não, é que eu tava prestando atenção e, cara, eu adorei a tua apresentação, achei incrível, assim, acho que como o resto do pessoal deve ter adorado. Tipo, eu amei mesmo. E eu queria perguntar, tipo, eu não sei, né, se é um negócio meio, como é que eu posso dizer, meio invasivo, mas tipo, de onde que é a tua família? Porque a gente tem o mesmo sobrenome. Literalmente a gente tem o Sério? mesmo. Sim, eu também sou Heckler, por parte da minha mãe. Capaz! Quem é tua Sim, mãe? exatamente, tipo, na certidão de casamento dos meus avós, né, dos pais da minha mãe, eles escreveram errado, e daí em vez de CK ficou CH, só que o certo é CK. E daí, tipo, é o nome da minha Que família. barbaridade. Como é que é o Aham, nome da tua mãe? é Dirce. Ela até já trabalhou na Fevale, só que ela era pedagoga. Eu sou de Novo Hamburgo. E a Então, família também? sim. É, eu Então, sei que é da assim. família da minha mãe, é do pessoal ali de Sarandi, aquela região. Eu não sei de onde que eles vieram antes, Ah, mas é por ali que tá. eles viviam. Porque o meu avô é nascido em Picada Café, mais Uhum, precisamente na localidade da Joaneta. E sim, aí eles vieram de lá para cá. Mas sim, isso aham. lá nos anos 30, né? Aham. Eu Mas sei que tem bastante gente ali da parte da minha mãe que veio, acho que de Santa Cruz, por aí. pode ser. Já ouvi falar desse núcleo lá, do Aham. interior do estado, Que assim, eu mais interior. pesquisei na internet, tem um site lá que tu consegue ver, assim, tipo, o pessoal dos teus ancestrais e tal, e daí eu achei o pessoal Sim, lá de Santa Cruz e tal. Mas eu só queria saber mesmo, porque é muito difícil achar alguém com esse sobrenome, tipo, tu é a primeira pessoa que eu acho, assim, que não é da minha família que tem esse sobrenome, sabe? é verdade, pior que é. Bem, Aham, bem raro mesmo. Ah, sim. mas que legal. Viu? Aham. Encontrando Mas então parente. tá, era isso. Ah, ótimo. Nossa, eu tava pensando agora, essas colocações que tu faz pela própria questão, acho que desses problemas ou não, porque eu não sou um apaixonado por medievo, assim, não chego aos teus pés, assim, de tão... Mas a gente para pensar como se tem, assim, uma variação de releitura sobre esse cenário, sobre esse período, né? E até anotei aqui os perigos que isso podem. E aquelas colocações ali, gente, eu lembro, porque nós da história, nós temos em uma disciplina, né, a gente organiza um festival na Fevale, e a gente reuniu uma vez pessoas, geralmente a pessoa que faz esses eventos, porque aqui na nossa região tem bastante. Tu trouxe ali a imagem de um, assim, e tu tem várias leituras, né, tu tem várias maneiras de interpretar isso, e claro, a gente não está dizendo que não é válido, mas assim, o perigo que isso pode representar daqui a pouco, né? Geralmente o pessoal fala que o pessoal da história é aquele chato que bota dedinho na ferida o tempo todo, é aquele, não, peraí, sabe? Mas é que tem toda essa questão que tu traz aí, né? Que não é tão simples eu sair representando como eu bem entendo, isso um dia pode chegar a ter consequências. Mas te agradeço imensamente mais uma vez, em nome do DA. Eu só queria ver se tem a possibilidade que a galera que tá aí em casa, todo mundo tá participando, antes eu liberar, eu sei que eu tô segurando, só aqueles maldosos que seguram até a última ali para liberar o link, mas eu queria propor, eu não sei se a galera tá com câmera, acesso, para mim tirar um print da tela, se todo mundo pudesse ligar a sua câmera agora, aí eu tiro um print e daí todo mundo fica... Aparece que depois vai ser Vai ganhar o postado. É link porque abrir possível, a câmera. galera? O Rodrigo é professor do ensino fundamental, gente. Ele sabe como é que é.
Eu só queria essa tentativa. Podem ir ligando as câmeras quem conseguir. Ô, Deixa eu Betânia, ver. eu vou colocar a Lohane. Ai, mas como assim, Betânia não tem câmera? Eu vou ter um tete-a-tete com a Lohane. Deixa eu fazer aqui. Aí, a Thaís corajosa. Isso! O povo tá ligando. Muito bem. Deixa eu só Vamos, gente, abrir dá aqui. visibilidade para nós, a gente fica bem. Daí o pessoal da universidade vai ver que o povo participa né, da Semana Acadêmica das Licenciaturas e coisas, fica bonito. Thaís. Isso, vou tirar aqui agora. Muito bem, então. Já vou Muito buscar aqui o bom. link para vocês, já vou projetar. Eu vou deixar o QR Code, galera, quem quiser acessar pelo telefone. Deixa eu abrir aqui. E amanhã, só, para não deixar esse momento em silêncio, amanhã nós temos duas atividades, uma no vespertino e uma no noturno. Temos parceria aí com o pessoal do DA de Jogos Digitais, amanhã uma atividade bem legal sobre RPG e gamificação. O QR Code está liberado, vocês podem acessar através dele, então, o link de confirmação de presença. E para aqueles que não conseguem também, eu já coloco aí no chat o link com o código, tá? Sem o código vocês não conseguem confirmar, então é preciso vocês copiem o código e acessem esse link aqui. Deixa eu ver se vai. Isso aí. Certinho, no demais agradeço a participação de todo mundo. Muito obrigado. Como eu falei no início, o certificado vocês... Oi? Só dizendo muito obrigado e boa noite. Ah, sim, muito obrigado. Nossa, foi maravilhoso poder contar contigo mais esse desafio aí. E a gente vai se falando. Até mais. Boa noite.